Ei, tudo bem? Aqui é o Fernando Miller e esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vi um pessoal na minha sala falando que estava com dúvida no conteúdo de matemática que vai ter prova amanhã. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando o conteúdo, que é a função. Quando a gente fala de função, a gente tem que pensar em uma grandeza que depende da outra. Nos casos que aprendemos, o valor de y vai depender do valor de x. A fórmula, a parte escrita da função, chamamos de lei de formação. Por exemplo, uma peteca custa x reais. Eu compro 30 petecas. A minha compra vai resultar em y reais. Então a lei de formação dessa função vai ser y igual a 30x. Se a peteca valesse 5 reais, y igual a 30 vezes 5. No caso, 150 reais seria o preço dessa compra. Y igual a 150. Vai aparecer tudo aqui na tela. O valor que x pode ter é chamado de domínio da função. Já o y é chamado de imagem da função. Agora, a gente vai falar de função afim, que é um dos casos da função. É considerada função afim quando a lei de formação, o formato da equação, é y igual a ax mais b, como está aparecendo na tela. Uma equação do primeiro grau, no caso, uma equação do primeiro grau, com a não podendo ser zero. Por exemplo, y igual a 3x menos 1, y igual a 2x mais 20, como por exemplo, também y igual a 7 menos 5x, y igual a 1 meio x mais 5. Lembra que as frações estão no meio, hein? Não importa a ordem das coisas, o que importa é que tenha a x e também o b. Então, se um exercício te der os valores de x e perguntar a imagem, no caso o y, você substitui o x pelo número dado e resolve a equação básica do primeiro grau. Por exemplo, y igual a 3x menos 1. Digamos que x é igual a 2. Então fica y igual a 3 vezes 2 menos 1. No caso, y igual a 5. O exercício pode dar o valor de x e pedir o de y, ou dar o valor de y e pedir o de x. Quando temos o valor de x e o valor de y, temos um par ordenado, como por exemplo, xy, está aparecendo aí na tela. Quando o exercício passa mais de um valor de x, você descobre os valores de x de cada um deles e os separa em pares ordenados. Geralmente é passada uma tabelinha com esses valores. Agora entra o plano cartesiano. Ele é apenas uma representação das possibilidades de x e y, ou seja, dos pares ordenados. Existe a linha do x na horizontal, existe a linha do y na vertical. Daí cada espacinho é um número. Para o x, na direita são os positivos e na esquerda são os negativos. Para o y, para cima são os positivos e para baixo são os negativos. Depois que você tiver os pares, você vai ter que colocar os pontos onde eles se encontram no gráfico. Trace uma linha do ponto x até a coordenada onde o ponto y está. Faça a mesma coisa com o y. As linhas vão se encontrar. Faça um ponto exatamente onde isso acontece. Faça isso com todos os pares. Depois disso, no caso da função afim, trace uma linha reta, passando por todos os pontos. Vai dar certinho. Fácil, não é mesmo? Já o zero da função afim é o par ordenado quando y é igual a zero. Se o exercício pedir ele, troque y por zero e descubra o valor de x. Quando tiver o par ordenado, por exemplo, 5 e 0, marque um ponto nessa coordenada no gráfico e destaque que é o zero da função. Destaque. Agora a gente chegou na parte mais difícil e demorada. A função quadrática. É considerada função quadrática quando usa a lei de formação, ou seja, a fórmula y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Eu vou passar alguns exemplos aí na tela. Y igual a x ao quadrado menos 9, y igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 3, y igual a 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Agora, quando o exercício der os valores de x para descobrir o y de cada par, devemos resolver. Então você substitui pelo x o número dado e resolve como se fosse uma equação normal também.
Mas como o gráfico vai ficar agora? Marque os pontos dos pares como antes, mas agora, ao invés de traçar uma linha reta pelos pontos, você vai fazer uma parábola. Tá aparecendo na tela agora uma imagem de uma parábola. Isso dá para vocês entenderem o que ela é vendo mesmo. É isso aí a parábola. Ela pode ter a ponta para cima ou ter a ponta para baixo. Essa ponta é chamada de vértice, como vocês podem ver na imagem. Também ela é representada por V maiúsculo. Agora, por último, o zero da função quadrática é igual ao da função afim, tirando que pode ter 1, 2 ou nenhum zero da função. Ao substituir y por zero, faça a conta normalmente. Se o delta da fórmula de Bhaskara der mais que zero, a função tem dois zeros. Se der igual, tem dois números para o mesmo zero. E se for menor, não tem zero. Como eu fiz tudo isso correndo, não deu tempo de falar de tudo. No caso, o ponto mínimo nem o ponto máximo. Então, estudem isso nas páginas 270, 270 e na 271, 271. É claro que tudo isso daqui foi um grande resumo e, como eu já disse, não dispensa os seus estudos. Faça atividades e, se eu errei algo nesse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo alguma coisa, o que você achou. E não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal, porque deu muito trabalho esse vídeo, então por favor me ajudem, deu muito trabalho esse vídeo. E é isso. Obrigado pela sua atenção. Falou!